Oi, oi, eu sou a Gabi. E eu sou a Ana Beatriz. E nós somos o De Repente 20, um podcast criado por jovens para jovens. Bom, e nesse episódio a gente tem uma super convidada aqui. Isabela, se apresenta aí pra gente, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela, eu sou psicóloga, mestre em psicologia. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. nosso. Prazer nosso te receber. A gente tá muito feliz em te receber aqui. A gente tem essa caneca pra você de presente do nosso podcast, que é proporcionada pelo nosso patrocinador, o Mundo Digital. Eles fazem tudo que é de gráfica, copos, brindes, e lembrancinhas que vocês precisam. Lembrando que durante esse ano, até o mês de dezembro, vocês têm 5% off na primeira compra. E o Instagram deles é Mundo Digital _Graphic Brindes. É isso, gente. Vai lá dar uma conferida no Instagram deles. Tem várias canecas personalizadas e qualidade, né? Absurda. Confia, gente. Bom, eu acho que a pergunta central aqui pra você é como que foi os seus 20? Como que você lidou com esse início da vida adulta, mas também ali na juventude ainda, saindo do ensino médio, indo pra faculdade, expectativa, frustrações? Conta aí pra gente. Tá bom, a gente vai começar pela pergunta difícil. Muito legal essa pergunta, a gente repensar a nossa trajetória, eu acho que é sempre importante e interessante. Eu, pensando agora, ouvindo essa pergunta de vocês, eu penso que quanto mais eu envelheço, apesar de eu não ser tão velha assim, mais feliz eu fico. Eu acho que o processo de amadurecer, de crescer, a gente vai se encontrando aquilo que é condizente com os nossos valores, com aquilo que a gente gosta. E a gente vai encontrando a felicidade. Apesar da vida adulta não parecer tão feliz, ela realmente não é um mar de flores, mas os meus 20 anos foram anos muito bons. Eu tive muitas conquistas, muita coisa mudou, mas foi muito gratificante. Ai, a gente fica feliz. E, Isabela, você, como psicóloga, a gente quer a sua visão. Como você vê os impactos da pandemia e as mudanças que você vê que afetou nessa geração de 20 anos que é a gente agora, né? Então, como você vê que o isolamento afetou nas nossas relações, em como a gente enxerga o mundo, como a gente lida com as nossas responsabilidades, nossa maneira de agir. Você vê que isso afetou a gente de alguma maneira, positiva, negativa? Tá, vamos contextualizar, porque é importante quando a gente fala de adolescência, de início da vida adulta, a gente tem uma mudança de parâmetros aí conforme a ciência foi evoluindo, né? Então, a gente entende que a adolescência, ela se estende ali dos 12 aos 19 anos, e o jovem adulto, ele tá entre os 19 anos e os 25, né? Por uma série de mudanças biológicas, fisiológicas e inclusive sociais. A gente tem esse marco do término da faculdade, tudo e tal. Quando a gente pensa na pandemia, a gente pode imaginar, né, e entender que, na verdade, a psicologia ainda está estudando como a pandemia teve, quais foram os impactos que a pandemia teve, né, principalmente psicologicamente, porque isso são impactos que a gente percebe a longo prazo, né? De modo geral, a gente pode pensar principalmente na limitação desses contatos sociais. Mesmo que vocês sejam uma geração super tecnológica, a gente tem muita diferença, né, da interação que eu faço de forma digital e da interação pessoal. Então, se a gente estivesse conversando essa mesma conversa, né, seja por uma videochamada, seja por um WhatsApp, a gente ia ter comportamentos e padrões, e às vezes até respostas diferentes que a gente não tem presencialmente, né? E quem sabe essa seja o maior prejuízo, né, que a geração de vocês enfrentou com a pandemia. O isolamento social, ele é muito importante, muito impactante nessa fase de vida que vocês estavam, então, lá com 16, 17 anos. Uns 15. Eu acho que ali, a pandemia, ela veio para mudar muito, né? Existe um mundo antes da pandemia e depois da pandemia. E a gente estava bem naquela fase de ensino médio. Então, era a fase que era pra gente curtir, sabe? A adolescência. E aí também pega o início também da faculdade, de escolher. Então, a pandemia pra gente foi... eu fico pensando como seria a minha vida se não houvesse pandemia. Como que ia ser tão diferente. Eu sempre penso
quem eu teria me tornado. Porque foi um divisor de águas, assim, gritante na minha vida. Eu lembro que eu fui entrar pro ensino médio e eu lembro da minha irmã adolescente. Ela tinha cabelo muito longo, liso, e eu pensava, cabelo grande é coisa de adolescente. Eu preciso ter um cabelo super longo e do nada eu tava em casa. Os 15 e os 16 anos pra mim são uma bagunça. Eu não tenho data, diferença de tempo, nada. Eu perdi os meus amigos ali, porque ninguém se falava. Eu fiquei, gente, o que está acontecendo, entendeu? E também o medo era um misto de emoções, né? O medo também daquela fase. E aí, você se conformar que você vai ficar em casa e vai ficar um período. E essa expectativa de voltar, eu quero fazer amigos. E aí você passou 3 anos nisso. Em casa é bizarro. Tem uma coisa bem específica da adolescência, de modo geral, que é essa necessidade de pertencimento, né? Então, da gente se encaixar em grupos, em turmas, em bandos, como a gente queira chamar, né? E quem sabe também um dos impactos da pandemia seja isso, é essa privação mesmo dessas primeiras experiências, né? Eu penso muito que a adolescência é o momento mesmo que a gente tem para experimentar, para errar, então ficar em casa impossibilitou algumas coisas que seriam típicas de vocês terem vivido, né? E realmente o que a Gabi fala tem muito sentido, porque poderíamos ter virado pessoas completamente diferentes, porque as nossas experiências ajudam a constituir quem a gente é hoje, né? Nossas escolhas. E seguindo essa lógica aí da gente estar numa fase que a gente não tem ali a previsão de futuro, né? Tudo muito incerto, a gente sai dessa fase de pós-pandemia, vem para o mundo da faculdade, de ser um adulto. Como lidar com as frustrações e as expectativas dessa nova fase que é porque doida. Eu acho, principalmente por a gente ter vindo de uma adolescência de pandemia, a gente idealizou muito, de certa forma, esse voltar pra vida, sabe? Então, como é que tá? Como é que tá a vida agora, né? Tipo, eu ainda tenho capacidade de socializar, tipo... E as frustrações, porque eu acho que até a gente se cobra muito pra conseguir suprir isso, que a gente tanto queria ter vivido. Eu acho assim, quando a gente pensa em expectativas e lidar com as frustrações e até esse retorno pós-pandemia, em como a gente se insere socialmente de novo, a Bia traz uma coisa muito interessante, que é essa sensação de vulnerabilidade, né? E isso é muito, muito interessante na adolescência, porque, de modo geral, o adolescente ele tem pouca noção do risco, né? A gente tem ainda um córtex pré-frontal que não se formou, a gente pode pensar no córtex como se fosse um freio regulatório, que é o que freia a gente nos nossos impulsos, nas nossas tomadas de decisões. Então, a gente tem um impacto nisso também, né? E quando você me pergunta assim, como lidar com as frustrações, é uma pergunta de $1 milhão. Mas isso, na verdade, ele é construído durante a vida, né? Então, quando eu tenho um bebê e eu falo pra ele, não sobe aí, não come pedra, não põe isso na boca. Eu tô ensinando, mesmo que de maneira muito superficial, ele a lidar com as frustrações. Então, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade e isso não pode ser feito nesse momento, né? Então, em teoria, a gente deveria chegar na adolescência e na fase de jovem adulto nos 20 anos com uma capacidade razoável, né, de lidar um pouco com essas frustrações, entendendo que aos 20 anos a gente ainda não tem todo o aparato fisiológico para fazer isso. Então, a gente vai errar mesmo e vai se frustrar. E ter uma rede de apoio que ajuda a gente a lidar com a frustração, ela é muito importante. Então, quando vocês perguntam assim, os impactos da pandemia, isso é muito pessoal, porque depende também da saúde mental que vocês tinham quando a pandemia chegou, né? Nossa, os recursos que vocês tinham, se a família era rede de apoio, se vocês conseguiram manter um ou outro amigo, se vocês tinham hobbies que puderam ser mantidos, né? Então, se a gente fazia atividade física, se a gente conseguiu se alimentar bem, né? Tudo isso é muito importante. Então, como a gente chega, define como a gente sai. Não que isso não possa ser reparado, mas é um fator importante. Você falando assim me lembra muito eu na pandemia, né? Eu me fechei, assim, absurdo. Eu só lia. Eu vivi no mundo imaginário, na verdade. Aí você falou de alimentação, era tudo errado. E é muito importante você ter uma alimentação equilibrada ali, em horários certos. Isso é comprovado até. E também sobre amizade. Eu acho que eu não conseguia ter esse contato online. Pra mim, sempre foi muito o físico, o estar cara a cara com a pessoa. Então, faz muito sentido isso, de
como a pandemia, como você lida com a pandemia, você sai e é uma quebra de expectativa, é uma frustração você sair e as pessoas estão normais, algumas pessoas, e você tá totalmente mudado. Diferente. Eu acho que essa questão da amizade é muito interessante, porque antes a gente ia crescendo juntos. Então, a gente foi adquirindo os mesmos gostos que os nossos grupos de amigos. A gente gostava de fazer as mesmas coisas. E, de repente, foi todo mundo pra casa. Todo mundo saiu completamente diferente. A gente não tinha nada a ver um com o outro. Então, a gente saiu com a necessidade de achar novos pares. E o que eu acho que é fundamental nessa fase dos 20 anos, já que a gente tá sempre quebrando a cara, é ter um grupo pra gente poder chegar e falar assim, tomei, né? Sentei, deu errado, me ferrei. E essa transição de amizade, lidar com essa mudança de identidade é muito complexa pra gente, em certas maneiras. Às vezes bate até um pouco de culpa. Você fica, como meu amigo de 5 anos de idade e agora eu não consigo mais conversar com ele. Eu não tenho mais identificação. Às vezes até como que a gente se pega lidando com isso, sabe? Como que a gente... As mudanças, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento humano, no ciclo do desenvolvimento, as mudanças são muito marcantes. Então, quando eu penso em um adolescente de 15 e um adolescente de 19, são pessoas completamente diferentes. Às vezes é até difícil a gente imaginar que eles possam ser amigos. É como se a gente estivesse comparando um bebê de 1 e uma criança de 5. Então, são necessidades diferentes, são mundos, universos totalmente diferentes, né? E, então, aquelas amizades que, quem sabe, eu construí quando eu tinha 13, 14, 15 anos, pode ser que quando eu tenha 18, elas não façam mais sentido, né? E a adolescência, ela é marcada e, quem sabe, faz parte do processo dela esses lutos simbólicos que a gente chama, né? Porque é muito difícil eu tomar consciência, nossa, essa pessoa não faz mais sentido, né? A gente fica com um pouco daquela nostalgia do que era, aquela amizade era muito boa, aquilo era muito gostoso, mas hoje a gente tomou caminhos diferentes. E eu acho que a gente se permitir identificar isso, né? Não só para nossa saúde mental, mas às vezes inclusive da outra pessoa e da relação, né? Pra gente manter aquela lembrança gostosa, é muito importante. Eu acho que a psicoterapia, quando a gente pensa na psicoterapia para essa fase etária, assim, para essa idade, ela é importante justamente para isso, né? Pra gente conseguir normalizar com o adolescente que isso que ele tá vivendo é comum, é normal, é esperado. Isso não resolve os nossos problemas, né? Mas dá, tipo, uma sensação de alívio, né? Então, eu não sou diferente, eu não sou esquisito, eu não tô deslocado. Isso acontece com todo mundo. E aí, eu também me permito viver experiências que, quem sabe, se eu não tendo esse conhecimento, eu não consigo viver, né? E eu acho que, principalmente, essa identificação é muito importante. Porque eu acho que o pior sentimento que tem é você se sentir deslocado. Que você não pode conversar com ninguém, que você não tem em quem buscar apoio. E eu acho que... Eu falo isso, na verdade, com muita certeza. Que os jovens que passaram por essa pandemia, a entrada da vida adulta, tendo um auxílio psicológico, que é muito importante... Cara, resolve muito dos seus problemas. Tipo assim... Você tem uma visão mais clara que parece que você não enxerga quando tá acontecendo a situação. Faz parte do processo, né, de ser jovem, da gente eu acho que a gente não pode querer amadurecer antes do tempo. Eu acho que as experiências, elas têm que ser vividas no tempo que elas têm que ser vividas. Então, quando a gente é jovem, a gente vive experiências particulares dessa idade, né? Eu tava comentando esses dias que não existe coisa pior do que você olhar um adulto de 30, 35 anos se comportando como um adolescente. Então, quando a gente é adolescente, é hora de viver e se comportar coisas como adolescente, né? E uma coisa que o adolescente tem, muito marcado o jovem adulto, né? É essa questão de calcular muito pouco os riscos, né? Então, a pandemia trazendo essa noção concreta da vulnerabilidade, de que o mundo, às vezes, ele pode ser perigoso, de que a gente é vulnerável, e que os cenários não são tão seguros assim, é muito incompatível para o universo do adolescente, que é meio uma síndrome de super-herói, né? Então, vai dar tudo certo, eu consigo. E que é para ser vivido mesmo nessa idade, né? Mas ali também no pós-pandemia, eu acho que muitas pessoas, esses adolescentes, saíram com uma vontade de viver. Absurda. Absurda, sabe?
perdi 3 anos da minha vida, né? Que foi sem socializar, né? E aí eu venho e eu tô liberado pra viver. E eu tô com essa sede de viver, eu quero viver. Então, como lidar também com isso? Vindo desse pós-pandemia, dessa vontade de viver, e não é assim. A vida não é assim, né? Não, saber ter esse sentimento e entender que não é. E dosar também um pouco, né? Porque às vezes não dá pra ir 4 vezes numa festa no mesmo dia. Então, cada um tem que conhecer os seus limites, né? Eu acho que tá tudo bem se eventualmente você for 4 vezes numa festa no mesmo dia, né? Desde que você consiga balancear com suas outras necessidades. Eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente tem que pensar, que são as experiências. Tudo bem, a gente sai com muita vontade de viver, de fazer as coisas que a gente não fez, né? E, querendo ou não, nessa fase a gente ainda é muito sensível àquilo, uma substância muito importante que chama dopamina, que é isso que tudo aquilo que é reforçador, tudo aquilo que é prazeroso. Então a gente tem uma maior sensibilidade nessa idade. Eu acho que o ponto-chave é assim, é a gente conseguir apoiar esses adolescentes para eles viverem exatamente o que eles não viveram, mas com cuidado para não se envolver em comportamentos de risco. Eu acho que quem sabe, seria o grande diferencial, e uma coisa que os adultos que estão em torno desse adolescente, desse jovem adulto, eles têm que ficar atentos para conseguir monitorar e às vezes até cuidar deles com relação a isso, né? Então, tudo é possível de se viver, desde que a gente não esteja nos comprometendo, né? Então, a gente pode pensar em alguns exemplos de comportamentos de risco que são comuns na adolescência, mas eu acho que essa é a linha pra gente pensar. Será que eu me permito ou será que não? Acho que buscando esse gancho sobre se permitir ou não. A sexualidade também é um assunto ali que você vem da adolescência, vem para os 20 anos, você está se descobrindo. E não só a sexualidade, como o relacionamento também. Então, como lidar com essa autodescoberta? De entender, muitas vezes aceitar, e aí também não é só você, é uma família ali, né? Tem outras pessoas, e lidar com também o julgamento, talvez, como lidar com eu acho isso. que principalmente até um preconceito que a gente tem com a gente mesmo, sabe? Às vezes poderia ser um processo muito mais tranquilo de vou explorar, vou ser feliz, mas a gente tem um preconceito às vezes que tá enraizado na gente, de tipo assim, eu não posso, entendeu? Eu não posso fazer isso. Eu acho que para além disso, né, Gabi, eu acho que às vezes, e é uma necessidade que os adolescentes, os jovens, eles têm, que é a gente entregar um rótulo para as coisas muito cedo, né? Então, o que eu vou ser? Eu vou ser publicitária, eu vou ser psicóloga, eu vou ser médica, ou eu sou hétero, ou eu sou cisgênero, enfim. Né? A gente não precisa escolher esses rótulos tão cedo. E mesmo que a gente escolha, eles não precisam ser permanentes, né? Então, eu acho que o principal, voltando na questão, se balizando de que a gente não está se envolvendo em comportamentos de risco, e para a gente não se envolver em comportamentos de risco, principalmente pensando na sexualidade, a gente tem que imaginar que a gente tem que ter uma família em que o diálogo sobre isso é possível, a gente tem que ter amigos em que o diálogo sobre isso é possível, e às vezes até na terapia esse diálogo acaba sendo possível se os outros lugares não forem, né? Mas quanto mais a gente conversa, mais a gente consegue entender que esses rótulos, a gente se colocar numa caixinha, principalmente tão cedo, ao invés de permitir a gente experimentar as coisas, faz a gente se definir e se priva de outras experiências, né? Então, quando eu ressalto o adolescente de 35 anos, é exatamente isso, né? Então, agora é o momento mesmo. Se eu tive uma ideia, quem sabe que parece um pouco maluca, esse é o momento de eu testar, né? E ver se isso me atende às minhas necessidades, vai de encontro àquilo que eu acredito, àquilo que eu gosto, e aí eu não preciso me preocupar muito com esse rótulo. Eu acho que tornar esse processo da sexualidade, que eu acho que é tão difícil, né? Primeiro, eu acho que você começar a pensar que você é diferente do padrão, né? Então, que você é diferente de uma pessoa heterossexual ou uma pessoa cis, já é muito complexo, né? E eu acho que tentar tornar esse processo mais fácil
é o mais importante, né? Que é verdade, tentar agir com naturalidade, né? Porque às vezes também pode ser só uma questão exploratória mesmo. Às vezes não vai dar em nada. Você vai lá, descobre e fala assim, no fundo nem era isso mesmo. Nem era isso que eu imaginava. Mas é essa ideia que a gente tem de que existe um padrão, né? Principalmente na sexualidade. Primeiro, por ela ser um tabu social, né? Dificilmente as pessoas falam abertamente sobre isso, com qualidade técnica, inclusive, para falar sobre isso. A gente vê muita gente falando qualquer coisa por aí, e aí também não vale, né? Mas existem N maneiras da gente se colocar no mundo, pensando em comportamento sexual, em orientação de gênero e etc. Então, às vezes a gente imagina que existe um padrão e esse padrão ele nem existe, porque a gente não tem acesso a essa vida privada das pessoas. Então, é mais uma expectativa do que a gente tem, do que a gente deveria ser, do que exatamente uma coisa que tem que acontecer. Mas também ali o adolescente nem pensa muito nisso, né? É só, parece que fecha tudo e ele só pensa no julgamento. E a maioria das vezes não tem um apoio familiar, né? Não tem um apoio de amigos. E se tem aquele medo de julgamento e a importância da terapia, né? De um psicólogo ali para estar acompanhando e você se descobrir, né? Falar com alguém, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o que também entra é muitas vezes o contexto social onde esse jovem está inserido, né? O tanto de abertura da sociedade onde ele está que vai ser encontrado, né? Por exemplo, a gente está num estado muito mais conservador do que talvez outros estados do Brasil, onde essa dúvida vai surgir e vai ser tratada com muita mais naturalidade, né? Eu lembro de na escola ouvir amigas minhas falarem assim, se alguma de vocês beijar uma menina, a amizade acabou, porque você vai querer me beijar. E eu ficava assim, nossa, que ego, né? Tá se achando. E isso é muito importante, porque o lugar onde a gente nasce, a família com que a gente é criada, as experiências que a gente tem, inclusive foi o que a gente começou falando, que a pandemia privou, né, esses jovens de algumas experiências, é definidor sobre quais caminhos também a gente se permite tomar, né? Então, mesmo que pareça que a gente é muito livre para fazer nossas escolhas e para ter ideias, a gente é muito definido pela nossa história. E por isso que as experiências adolescentes e dessa primeira fase da vida adulta, elas são tão importantes, porque isso permite a gente construir, fui por esse caminho, não foi um caminho legal, fui pra cá, encontrei alguma coisa interessante, né? Não só sobre comportamento sexual, mas sobre diversos universos que a gente encontra por aí. E seguindo essa lógica da sexualidade, entra também a questão do relacionamento nessa idade. Eu vejo que tem muita pessoa apurada para se relacionar, para ter alguém. E isso reflete muito da carência da pessoa e da falta de autoconhecimento, eu acho. Então, não tem como lidar com isso, mas tendo uma análise, por que as pessoas estão tão apressadas a viver as coisas, a ter um rótulo, né, ter um padrão, eu preciso, 20 anos, eu vou me relacionar, eu vou casar e eu vou ter filho. É uma pressa gigante. Mas às vezes eu me deparo com assuntos do tipo, não importa quem eu sou, não importa quem eu estou me tornando, importa se eu estou num relacionamento. E eu acho que pra gente, enquanto mulher, isso bate muito cedo na trave, do tipo assim, tá, você tá com 20 anos, daqui a pouco você vai ficar aí beijando todo mundo e não vai ficar com ninguém? Tipo, e o casamento? Quando vem? Isso! A gente tem muito essa questão do relógio biológico da mulher, que você não pode demorar, porque senão, né, tudo vai ser uma catástrofe. Mas é muito difícil a gente responder essa pergunta de por que as pessoas precisam tanto de um relacionamento. Eu acho que isso é muito particular de cada um, né? Eu penso que talvez um relacionamento... Não tem problema a gente se relacionar jovem ou a gente não se relacionar. Eu acho que o ponto é a gente analisar a qualidade e a saúde dessa relação. Eu brinco com algumas pacientes minhas que um namoro nessa idade, ele tem que ser 95% bom. Não tem boleto, não tem casa, não tem carro, não tem filho, não tem nem cachorro pra dividir. Não tem pra que a gente brigar. Então, assim, se não for pra somar... se não for para construir algo legal, por que a gente tá ali? Eu acho que quem sabe, o ponto que a gente tem que ficar atento,
né? Pra gente se envolver. E a mesma coisa a gente pode pensar com relação às amizades, a mesma coisa a gente pode pensar com relação aos nossos colegas de trabalho, né? A gente já faz tanta coisa que a gente não quer, que a gente precisa fazer, né? Então, eu preciso tomar 2 litros de água, preciso comer 3 frutas, preciso fazer atividade física. Quando chega a hora de me relacionar, tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser bom, tem que vir pra somar. Nossa, assim, isso sempre foi uma coisa que eu admirei muito na minha irmã, porque eu acho ela uma pessoa muito criteriosa pra fazer amizades, né? E eu sempre fui uma pessoa muito sociável. Eu sou quase um golden, né? Você tava me chamando, eu tava indo. Então, eu acho que também com o amadurecimento, sair da pandemia praticamente zerada de amigos, né? E aí tem que socializar de novo. Eu acho que buscar qualidade, eu acho que é fundamental nesse início da nossa formação da fase adulta. Porque a gente tá muito vulnerável, com muito medo, com muita incerteza. E eu acho que buscar um apoio em gente que tá passando pela mesma fase que a gente é muito importante também. Mas aí você faz terapia, né? Faço terapia. Porque a gente só sabe aquilo que a gente precisa, né? A gente só consegue encontrar alguém que atende às nossas necessidades e vem de encontro àquilo que a gente precisa quando a gente sabe o que a gente precisa. Se eu não sei o que eu preciso, qualquer coisa serve. Nossa, bateu na minha criança. Bateu com força. Minha próxima terapia vai ser isso, esse assunto. Talvez. Mas eu acho que todos os assuntos que a gente tá batendo é bem isso. Eu acho que os 20 anos é uma grande expectativa e realidade, né? Expectativa e frustração, no caso, né? Porque a gente sempre imagina que uma coisa vai acontecer, dá tudo errado. E aí vai da gente, né? Se reformulando e se preparando. E a frustração vem realmente da realidade, né? De você se tocar e... Não é isso. Não é assim. Não é isso. Não tá dando certo. E quem sabe, né, pra gente resumir tudo isso que a gente tá falando, a chave seja realmente a gente olhar para as coisas com um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de suavidade, né? Quando eu trago essa questão dos rótulos, a gente pode ampliar para isso, né? Então, a gente não precisa definir nada agora e, na verdade, quem sabe a gente nunca precise definir algo 100% e seguir aquilo para sempre, até o final da nossa vida. Quando a gente encara e consegue entender que as coisas, elas mudam e elas podem mudar, o caminho fica, quem sabe, um pouco mais leve. E eu acho que isso é uma chave fundamental. Talvez até porque... Talvez a gente olhe para os nossos pais e veja que no final, ali, metade dos 20 anos, eles estavam com casa, casados, e de repente eles estavam grávidos do primeiro filho. E aí, de repente, você vai se aproximando dessa idade e você fica como? Como? E até é difícil imaginar os nossos pais com essa idade, né? Tendo as mesmas frustrações, as expectativas, esse medo de não ter emprego. Muito. E eu acho que talvez a nossa geração esteja com um pouco de dificuldade, mas entendendo que a gente tem a possibilidade de que nada seja permanente, sabe? Apesar de que na escola é ensinado pra gente que a gente tem que escolher um curso, viver pra sempre no mesmo curso, e a gente acredita que vão ser sempre os mesmos amigos. Então, apesar de ser abstrato, muito abstrato, a gente tentar entender isso, acho que tá melhorando um pouco. Ou não? Eu acho que sim. Depende. Eu acho que a chave é essa mesmo, a gente olhar para as coisas com um pouco mais de flexibilidade, né? E a gente entender e se olhar com muito carinho. Eu acho que parte do processo de atender adolescentes nessa fase, que eu inclusive adoro, é ensinar eles a serem os seus próprios melhores amigos, né? Então, às vezes eu pergunto, se fosse uma melhor amiga sua, falando de você, falando dela, igual você tá falando de você, o que você falaria pra ela? Às vezes a gente se olha com muita crítica e aí, além do peso e da dificuldade que a vida apresenta, a gente ainda amplifica isso com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente acha que deveria ser. Bom, a gente falou muita coisa aqui, eu acho que desde pandemia, sexualidade, relacionamento, namoro, quem a gente é, essa coisa toda. Mas assim, é muito bom, além da sua experiência, como profissional, a gente entender, né, que na verdade é só relaxar. Relaxa e segue a vida e vai acontecendo, você vai vivendo. E eu acho que é isso. a principal tecla é todo mundo passa por isso.
Tipo, acho que não se sentir especial nesse quesito ajuda muito. Nem especial e nem deslocado, né? Faz parte do processo. E agora é hora de viver isso mesmo, tá tudo bem. Mas, Isa, foi um prazer te receber aqui. Você é uma fofa, uma querida. A gente ficou muito feliz que você tenha vindo. E se quiser se despedir... Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Adorei. Qualquer coisa, estou à disposição. Foi muito bom. Eu acho que esse papo agregou muito na gente. Eu acho que nossos ouvintes também vão se identificar com muitos temas que a gente falou aqui. Bom, gente, acabou por hoje. Infelizmente, a gente passaria horas aqui falando, mas acabou. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ir lá nas nossas redes sociais e curtir, ver o nosso feed lá, segue lá e deixa aqui a sua curtida, tá? Ative o sininho para receber a notificação do próximo episódio. Foi um prazer, tá? Obrigadão!